No início de tudo, antes mesmo da criação do mundo, surgiu uma figura conhecida por sua beleza deslumbrante e brilho. Seu nome era Lúcifer, um ser celestial admirado por todos, desempenhando um papel crucial entre as criaturas celestiais. Ele brilhava como uma estrela, dotado de grande sabedoria. No entanto, chegou o momento de uma mudança drástica. Essa queda não se limitou apenas a uma descida física, mas representou uma transformação íntima de seu ser. De uma posição de honra, Lúcifer passou para uma realidade completamente diferente, marcada pela separação do lugar que um dia chamou de lar. Mais lamentável ainda, ele se afastou completamente da gloriosa presença de Deus. A história da queda de Lúcifer do céu, junto com um terço dos anjos, e sua transformação em Satanás, está registrada em passagens bíblicas nos livros de Isaías, Ezequiel e até mesmo em Apocalipse. Neste vídeo, quero compartilhar com você as 3 razões que levaram este arcanjo de Deus a se tornar o monarca das trevas e o príncipe deste mundo. Além disso, pretendo ajudá-lo a identificar se você está sendo influenciado pelo inimigo nas mesmas áreas que levaram Lúcifer à queda, para que você não se afaste de Deus como aconteceu com ele. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no meu canal. Basta clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e ativar o sino de notificação para receber os próximos vídeos diretamente em seu celular. Agora, vamos examinar as razões que levaram à queda de Lúcifer do céu. A primeira delas foi o orgulho. Este anjo ansiava para que o mundo inteiro girasse ao seu redor, desejando que todas as criaturas celestiais se curvassem diante dele e o adorassem. Não era suficiente ter um papel importante no reino de Deus. Ele desejava ser Deus. Veja o que o Senhor revelou ao profeta Isaías sobre isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você, que derruba as nações. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. No entanto, ele foi levado às profundezas do Sheol. Ele foi lançado no fundo do abismo. Observe, meus amados, como Satanás usou repetidamente o pronome eu. Eu subirei, eu erguerei, eu me assentarei, eu subirei. Isso mostra o quão orgulhoso seu coração estava, ansiando por reconhecimento, não poupando esforços para persuadir outros anjos a se unirem a ele. Infelizmente, nos dias de hoje, Satanás influenciou muitas pessoas a terem o mesmo comportamento. Você já notou a ideologia que se espalha mais no século XXI, a famosa frase, acredite em si mesmo? Preste atenção nos discursos de influenciadores, treinadores e até mesmo alguns líderes por aí, como se fôssemos verdadeiramente capazes de realizar algo por conta própria, sem depender da graça e misericórdia de Deus. Claro, cada um de nós tem seu potencial, mas devemos lembrar que o diabo é astuto e inteligente. Note que Lúcifer, em nenhum momento, quis se elevar acima de Deus. Na verdade, ele desejava ser igual a Deus, comparando-se a ele, aspirando estar no mesmo nível de poder e majestade. E é exatamente assim que Lúcifer age com os seres humanos desde que foi expulso do céu. Portanto, sejamos atentos aos ardis do inimigo, buscando sempre depender da graça divina em nossas vidas. Se nos aprofundarmos no capítulo 3 do livro de Gênesis, veremos que a serpente persuadiu Eva a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, afirmando que ela e seu marido se tornariam iguais ao Criador. Milênios se passaram, mas a estratégia de mexer com o orgulho das pessoas continua a mesma. Quero compartilhar com você um exemplo simples, mas muito claro disso. Por que a maioria das pessoas deseja ter milhares ou até milhões de seguidores em suas redes sociais? Por que se promovem tanto, expondo-se de maneira exagerada, às vezes revelando seus corpos, intimidades e até suas dores e lutas, buscando ser exaltadas, admiradas e até adoradas? No entanto, quero deixar claro que não podemos generalizar. Há homens e mulheres que usam as redes sociais para ajudar os outros, fazer o bem e compartilhar coisas relevantes, assim como no meu caso,
e de outros servos de Deus. Muitos têm levado a palavra do Senhor a diferentes pessoas ao redor do mundo. No entanto, o que quero destacar aqui é que a maioria, infelizmente, acaba querendo se promover, construir seu próprio reino. Se isso parece tão óbvio de notar, por que as pessoas continuam cometendo esse erro? É por causa do ego, meus irmãos. Nossa natureza pecaminosa nos leva a ter uma visão inflada de nós mesmos, pensando que somos especiais, superiores e que merecemos ser tratados de maneira diferente. No entanto, isso é uma grande mentira, como a própria Bíblia revela em Isaías 41:14, quando Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Deus queria mostrar que, mesmo sendo a nação escolhida, eles nunca poderiam igualá-lo. Eles eram como um pequeno verme diante da imensidão do poder e da grandeza do Senhor. A segunda razão que levou Lúcifer a ser expulso do céu foi a vaidade. Ele foi obcecado por sua própria beleza. A Bíblia relata que seu coração foi exaltado por causa de sua aparência e sabedoria. Precisamos entender que Deus o criou como o ser mais belo entre todos, o mais glorioso. No entanto, esse esplendor subiu à cabeça de Lúcifer. Ele desejava que os outros anjos admirassem sua imagem, proclamando: "Que criatura gloriosa, que perfeição você é!" Essa fixação na imagem é uma armadilha que Satanás ainda usa hoje para fazer as pessoas perderem a intimidade com Deus, da mesma forma que ele fez. Se voltarmos ao livro de Gênesis 3, veremos que a serpente fez Eva se concentrar na beleza do fruto, independentemente de ser proibido por Deus. O fruto era agradável aos olhos, e Eva, seduzida pelo que seus olhos viam, acabou pecando. Assim como no caso do orgulho, Satanás continua usando essa tática para enganar milhões ao redor do mundo. Ele apresenta coisas bonitas diante dos olhos das pessoas para que caiam em suas próprias concupiscências. Quer outro exemplo bíblico disso? Vamos observar o caso de Davi quando viu Batseba tomando banho. A Bíblia nos diz que ele estava tão focado em sua beleza que simplesmente ignorou Deus e seu papel como líder da nação de Israel. Davi se envolveu com aquela mulher casada, ela engravidou, e Davi acabou enviando o marido dela para a linha de frente do exército israelense, causando sua morte na guerra. O rei se tornou um adúltero e assassino, simplesmente cedendo aos desejos despertados por seus olhos. Amados, não estou dizendo que ter uma boa aparência física ou ser considerado bonito aos olhos humanos é um pecado. A própria Bíblia relata que alguns homens e mulheres de Deus eram notavelmente belos. O que quero destacar é a importância do cuidado quando se tem uma aparência que se destaca entre as demais, porque o mundo, como conhecemos, valoriza muito a aparência. A Bíblia nos ensina que o homem olha para a aparência, e o diabo, astuto como é, pode usar isso para nos tentar e nos levar ao pecado da idolatria, adorando nossos próprios corpos. A terceira razão que levou Lúcifer a cair do céu foi o desejo de se igualar a Deus e ocupar o seu trono. Lúcifer provocou uma grande rebelião nos céus, como relata o Apocalipse 12. O apóstolo João viu uma visão desse momento e escreveu: "Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra." Note que, embora Lúcifer não tenha alcançado seu plano de se igualar a Deus, ele conseguiu reunir um grande exército celestial para lutar contra Miguel e seus arcanjos. Em Apocalipse 12, há um verso que menciona que 1/3 dos anjos chamados estrelas escolheu se unir a Satanás nessa batalha e caiu com ele. A pergunta que ecoa é: como ele conseguiu exercer tamanha influência no céu a ponto de levar as criaturas de Deus a se virarem contra ele? Como vimos, Lúcifer era um ser iluminado, conforme descrito em Ezequiel 21. Suas vestes eram adornadas com todas as pedras preciosas, e ele havia sido escolhido e ungido como querubim guardião, tendo acesso ao Monte Santo de Deus.
Podemos aprender com essa narrativa bíblica e permanecer vigilantes contra as decepções do inimigo, guardando nossos corações e mantendo uma humildade que nos aproxima cada vez mais do Senhor. Irmãos e irmãs, tudo isso por si só deveria chamar a atenção dos outros anjos no céu. No entanto, acredito que há ainda mais a considerar. A Bíblia nos diz que tambores e flautas estavam em Lúcifer, indicando que ele poderia ter sido responsável por cantar canções para exaltar e glorificar o Senhor. Assim, muitos estudiosos das Escrituras questionam se esse ser de luz teria usado a música como meio para conquistar e liderar os anjos em sua rebelião. Embora a Bíblia não forneça uma resposta, é fato que Satanás usa a música hoje para influenciar as pessoas na Terra. O inimigo está muito presente no universo musical, e se ele foi responsável pela música no céu, por que não estaria aqui na Terra? Sabemos que a indústria da música cresceu significativamente nas últimas décadas, conquistando cada vez mais ouvintes com uma variedade de ritmos. O diabo tem se aproveitado desse meio para espalhar mensagens que vão contra a nossa fé. Muitas músicas contêm letras que promovem estilos de vida e valores contrários aos princípios cristãos, como promiscuidade, uso de drogas e violência. Outras incentivam comportamentos malignos, como infidelidade, materialismo e vingança. E não para por aí. Existem músicas e artistas que são usados por Satanás para fazer as pessoas louvarem o nome dele. Por exemplo, há uma música dos Rolling Stones chamada Simpatia pelo Diabo, sem falar em outros artistas e bandas que usam símbolos satânicos em seus shows. A influência do inimigo também alcança o mundo gospel, mas nesse ambiente ele atua de maneira mais disfarçada. Embora isso não signifique que o mal seja menor do que em outros gêneros musicais, pode estar se perguntando agora: como identifico uma música gospel que pode ter alguma influência maligna? Existem 3 situações principais para ficar atento. A primeira delas é a exaltação do ego. Muitas músicas gospel focam mais em exaltar o indivíduo do que o Senhor. Apesar das aflições neste mundo, devemos discernir quando as mensagens pregadas nas músicas gospel estão alinhadas com a verdade bíblica ou quando estão sendo distorcidas para se adequar a uma teologia deturpada. E, finalmente, a terceira situação é a busca desenfreada por sucesso e fama. Muitos músicos gospel são tentados a buscar notoriedade pessoal em vez de exaltar o nome de Deus. Quando vemos um destaque excessivo na promoção do artista em detrimento da glória ao Senhor, devemos ficar alertas. Podemos concluir que a música gospel contemporânea é muito semelhante à música romântica ou da cultura pop. Embora tenham letras bonitas e uma melodia agradável, dizem pouco ou nada sobre a palavra de Deus. Esse tipo de música pode nos dar uma falsa sensação de que estamos entrando na presença do Senhor, mas na realidade não alimenta nossa alma nem nos conecta com o Espírito Santo de Deus. Em conclusão, quero voltar ao ponto central desta mensagem, que é a razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus, mas Jesus sacrificou sua glória, tornou-se um de nós e assumiu a posição de servo, morrendo na cruz por causa de sua humildade. Deus o exaltou acima de tudo e todos, e hoje ele está assentado à direita do Pai. Que sigamos seu exemplo, buscando humildade, verdade bíblica e verdadeira adoração ao nosso Salvador. Cristo representa o paradigma da humildade e do serviço, nascido em um estábulo, vivendo uma vida simples e escolhendo o caminho do sacrifício em vez do poder terreno. Jesus demonstra um caminho de amor, ação e humildade. Sua vida e ensinamentos são a antítese dos valores promovidos por Satanás. Em vez de buscar a exaltação pessoal, Jesus ensina o valor do serviço, do amor ao próximo e da entrega a Deus. A importância de conhecer a palavra de Deus, como mencionado no texto, está no poder de discernir entre as mensagens que nos afastam da verdadeira essência da fé. Por outro lado, Jesus traz a mensagem de redenção aos seres humanos, oferecendo a chance de reconciliação com Deus, mesmo em meio às falhas e pecados. A história de Lúcifer e sua queda é, portanto, um poderoso lembrete para os cristãos sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Ao mesmo tempo,
A vida e os ensinamentos de Jesus servem como guia para uma vida de humildade, amor e serviço aos outros, valores que estão no cerne da fé cristã. Espero vê-lo no próximo vídeo e que Deus o abençoe grandemente. Um grande abraço em Cristo.